Boa noite, graça e paz. Eu sou só o irmão do meio, do Fábio. Esses dias eu estava me lembrando, a primeira Igreja Batista Vila Gerte? É a Igreja Batista Vila Gerte. É a Igreja Batista em Vila Gerte. Escola Bíblica de Férias. Um irmão levou um boneco, ele era ventríloco. E ele contou a história de Jesus, ele contou a história da redenção. E no final ele fez um apelo. E minha mãe disse assim, não sei porque a gente estava com uma das minhas tias, e minha mãe falou assim, aonde o seu irmão mais velho for, você vai atrás. Você não perde ele de vista. E o irmão fez o convite para quem quisesse aceitar Jesus naquele dia, viesse à frente. Meu irmão levantou, foi, e eu fui atrás. E assim começou essa história. Até hoje eu tenho gravado das 57 vezes que eu levantei a mão aceitando a Jesus, na minha história de vida, essa é a que eu mais tenho gravado, porque depois eu entendi o que eu fui fazer lá na frente, né? Ainda era a tia Zenaide que cuidava lá. Mas quero agradecer o privilégio de poder repartir com vocês a palavra do Senhor, nessa data especial, nesse culto de celebração a Deus, e também em que nós agradecemos a vida do Fábio. Eu chamo ele de Fábio, Fabinho, meu irmão, mas pastor de vocês. E tudo que vocês disseram aqui, as pessoas que homenagearam, agora eu entendi porque que o texto de João, capítulo 21, quando eu pensei, falei, como é que eu divido com a igreja um tempo em que a gente quer agradecer a Deus, que a gente quer prestar culto a Deus, e também ao mesmo tempo agradecer a vida do pastor. E João 21 veio na minha mente, porque João 21 faz parte, está na minha playlist dos textos da Bíblia, que eu gosto demais, que é muito conhecido, acredito eu, de vocês. Por isso eu quero que você abra comigo em João capítulo 21. Ninguém me falou o tempo aqui, isso significa que eu posso sentar lenha aqui, né? João capítulo 21 é uma história em que o Senhor Jesus aparece quando Simão Pedro resolve voltar a pescar, isso mesmo depois da ressurreição de Jesus. E o Senhor Jesus aparece à praia, convida eles, Pedro junto com os discípulos, para comer um peixe, e eles não tinham pescado nada. E aí Jesus pede para que eles lancem de novo a rede, e então a rede vem cheia, e Pedro pula para fora do barco e vem se encontrar, porque ele percebeu que era o Senhor Jesus. E Jesus falou no versículo 12, venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então o Senhor Jesus lhe serviu o pão e o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, versículo 14, foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Aí entra um texto que eu divido com vocês nessa noite. Depois da refeição, beira da praia, final de tarde. Estou colocando algumas coisas aqui da minha cabeça, tá? Você pode fazer isso. Não é porque não está escrito na Bíblia que você não pode pensar como é que era o cenário, né? Jesus fez uma fogueirinha ali, coqueiro assim do lado. Não tem coqueiro nessa região. Mas na minha cabeça tem, né? Que fica bonito, praia, coqueiro, né? Todo mundo, os discípulos aprenderam com o Senhor Jesus, o que eles mais aprenderam com o Senhor Jesus foi comer. Então eles já tinham comido algumas versões trazem 153 peixes, mas a rede estava cheia de tanto peixe. Então comeram bastante,
E você, como eu, sabe que todo momento de refeição, quando a gente termina de comer, que a gente já começa a se escorregar um pouco na cadeira, já começa a bater um pouco aquela vontadezinha de bocejar, da gente se encostar. Algumas pessoas saem da mesa, a mesa começa a ficar com uma quantidade menor de gente, e normalmente essa é a hora propícia para algumas conversas assim, mais de intimidade. Vou fazer uma fofoca assim, né? Você viu o fulano? Comeu pra caramba aqui, não sei o que e tal. E Jesus pergunta, faz isso com Pedro. E ele diz assim, Simão, versículo 15, filho de João, você me ama mais do que esses outros aí? Você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo você. Na verdade, Pedro responde assim, Senhor, o Senhor sabe que eu gosto de você, você é meu amigo, parceiro, estamos aí junto. Então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta, Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu gosto de você. O Senhor é meu amigo. Pela terceira vez, então Jesus respondeu, então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou, Simão, filho de João, você gosta de mim? Você é meu amigo, Pedro? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Então Jesus disse, alimente minhas ovelhas. Depois o Senhor Jesus diz, eu lhe digo a verdade, Pedro, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe diz, siga-me. Quando alguém, numa conversa dessa de canto de mesa, de final de refeição, faz 3 perguntas iguais para você, é porque ele não ficou satisfeito nem com a primeira, nem com a segunda, e na verdade ele está com o objetivo de saber algo mais do que realmente as perguntas podem, uma simples resposta pode trazer. Alguns estudiosos, os teólogos vão dizer que tem tudo a ver aqui com as 3 negações de Pedro, quando até o galo cantar, Pedro tinha negado a Jesus 3 vezes. Por isso que em algumas Bíblias, esse texto, a partir do versículo 15, vai aparecer lá, Jesus restaura a Pedro. Eu prefiro entender, ao olhar isso daqui, que Jesus conhecia o coração do Pedro, tinha uma missão para Pedro, das mais especiais daquele grupo de discípulos. E chega para Pedro e fala assim, Pedro, a partir de agora, a história vai ser diferente. E eu preciso que você realmente me conheça. Eu preciso que esses 3 anos que você andou comigo, Pedro, que você coloque agora para valer a sua confiança em mim. E quando a gente conhece, quando a gente confia, quando a gente usa essas 2 palavras para descrever uma relação com o outro, normalmente a gente usa a palavra amor. Pedro, você realmente me conhece a ponto de seguir em frente? E quando Pedro responde assim, Senhor, conheço ali, não sei o quê, qual é a resposta? Apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Quando Pedro responde, eu gosto, Jesus faz questão de falar assim, tá bom. Por 2 vezes ele perguntou, você me ama de uma maneira assim que ninguém poderia me amar, Pedro?
ele desiste e na terceira pergunta ele desce para o nível do Pedro e diz assim: Pedro, tá bom então, vamos fazer o seguinte, você gosta de mim? Então eu vou dizer para você. Ele falou sim, e aí Pedro ficou triste, né? Porque quando alguém insiste com você numa pergunta e você está tentando dizer e você, né? Isso acontece muito com relação pai e filho, né? Você fala assim: filho, você fez isso? Fiz. E aí mãe tem mania de perguntar pela segunda vez: mas você realmente fez isso? Se perguntar a terceira, aí pronto, aí já virou bagunça, porque não gostou das duas respostas. E o que Jesus está querendo dizer para Pedro: Pedro, de tudo que vai acontecer daqui para frente, inclusive a maneira como você vai ser morto, o que vai ficar marcado na história de todos aqueles que ouvirem e que andarem com você, é o quanto que você me conhece, o quanto que você me ama. E sabe qual é o resultado do amor? Apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Vocês hoje celebram há 50 anos do pastor Fábio. A igreja sempre olha para o pastor como o homem que cuida das ovelhas. Uma das palavras que apareceu aqui nas homenagens era: obrigado pela direção que você nos dá. E a igreja tem que entender que sim, cabe a ele buscar essa direção do Espírito para guiar a igreja, cabe a ele apacentar as ovelhas, mas cabe a todos nós apacentarmos as ovelhas. A pergunta não é para Pedro, que vai ser a pedra da igreja. A pergunta é para todos nós. O Senhor Jesus faz essa pergunta todos os dias para nós: vocês me amam? E nós temos que ser como Pedro, que talvez respondeu as duas primeiras perguntas sem olhar nos olhos do Senhor Jesus, com medo de cruzar o mesmo olhar ali antes da crucificação, após o galo cantar. Então apacenta as minhas ovelhas. Uma das coisas que eu tenho percebido, e que na verdade tem acontecido comigo, é que depois de tanto tempo na igreja, a gente acha que a gente já conhece a Jesus de certa maneira, a gente já decorou alguns versículos, a gente já sabe cantar algumas músicas, a gente já adquiriu um certo conhecimento de Jesus, a ponto de que agora talvez não há tantas outras coisas para fazer na igreja. E a resposta do Senhor Jesus é: apacenta as minhas ovelhas, cuida, alimenta. Sabe por quê? Porque elas precisam me conhecer, então elas precisam de pessoas que me conhecem, elas precisam de pessoas que estão tentando me conhecer, porque conhecer plenamente ao Senhor Jesus a gente não vai conseguir. Estou tentando ensinar para os jovens lá na igreja, uma coisa é você ser religioso, outra coisa é você ser discípulo. E eu imagino que o Fábio tem também, de alguma maneira, trazido isso aqui para vocês. Eu posso ler a Bíblia várias vezes durante um ano, isso não significa que eu conheço o Senhor Jesus. Eu posso servir em 3 ministérios na igreja, posso ser uma pessoa polivalente, mas isso não significa que eu conheço Jesus. Enquanto outros conseguem sentar numa mesa, conseguem ouvir os corações, um coração aflito, e conseguem apenas ouvir, para depois de muito tempo essa pessoa poder dizer assim: aquela pessoa é parecida com Jesus. Porque o chamado para apacentar as ovelhas, cuidar uns dos outros, é da igreja também, não é só do pastor. O pastor põe dentro do curral as ovelhas no final do dia, depois elas ficam todas ali. Aí elas também se cuidam, ali elas também se convivem. Ao pastor Fábio é chamado, a pergunta de todos os dias é a mesma para vocês: você me ama? Você realmente já entendeu o que significa ser meu discípulo? Então cuide das ovelhas.
fui fazer uma pesquisa na internet e coloquei lá assim, o ano de 1973. Eu queria saber o que tinha acontecido em 1973, além do nascimento do meu irmão. Vários eventos, mas nenhum me chamou a atenção. E é lógico que quando a gente põe num buscador, o que aparece lá são muitas outras coisas, inclusive uma música de um autor chamado James Blunt, que tem a minha idade, depois eu descobri, que chama 1973. E lá, na música, que é em homenagem aos anos 70, então depois você pode ir lá no seu buscador de música e colocar lá 1973, você que é da geração, você que usou boca de sino, você que usava aquelas camisetas com aquelas golas que vinham até aqui assim, não é? A ponta vinha até aqui assim, e você que foi nas baladas, você que começou a namorar, você que beijou muito nos anos 70, põe lá que você vai gostar do ritmo, porque apesar de ter sido feita em 2005, ela traz o ritmo dos anos 70. E tem uma frase naquela música que me chamou a atenção, que é ele lembrando as idas às discotecas, e ele diz assim: lá vamos nós de novo. E eu fiquei pensando assim, lendo esse texto, o que Jesus está dizendo para Pedro é: Pedro, já que você me ama, então vamos lá de novo, vamos nós de novo, Pedro. Porque os anos vão vir, e eles vão cobrar da gente algumas coisas. Quem tem mais de 50, sabe o que eu estou falando? Mas ainda, todo dia é um dia novo para a gente conhecer o Senhor Jesus. E para a gente dizer para Ele: sim, Senhor Jesus, eu gosto do Senhor ainda. Eu ainda não amo a ponto de talvez me dedicar como eu gostaria. Eu gosto de você, Jesus, mas eu ainda não consigo ler um capítulo por dia. Tá bom, lê 2 versículos, já tá bom. Porque quando a gente é sincero, o Senhor Jesus não ficou esperando uma resposta certa de Pedro. Quando Pedro fica magoado, triste, ele é sincero. E Jesus quer a sinceridade. Então, Fábio, para você eu não tenho uma grande palavra não. Para você eu tenho o meu carinho, o meu amor. Você sempre foi o cara de ir na frente, né? Já te falei isso. Você é um desbravador. Eu acho que desde pequeno eu quis ser pastor, porque eu gostava de ver o cara aqui na frente, sabe? Acho que é porque eu era tímido. Aí eu falava assim: não, um dia eu ainda quero ser um cara que fica lá na frente. Mas foi você que foi primeiro. E eu olhava e falava assim: um dia eu vou seguir meu irmão, igual aquele dia na igreja lá. Eu vou atrás. Lá vamos nós de novo, Fábio. Lá vamos nós de novo. No ritmo dos anos 70. Amando a Jesus, conhecendo Jesus cada vez mais. E aí não vamos fugir da leitura da Bíblia, não vamos fugir do nosso exercício da oração, e não vamos fugir da conviver com as ovelhas, cuidar das ovelhas, receber as ovelhas nas nossas casas, colocar em volta da mesa e deixar o Espírito usar. Então leve o pastor para sua casa, dê a ele faz aquela melhor comida que você puder. Os caras vão levar ele para andar de kart. Você que tem um Mustang, leva ele para dar uma volta no Mustang. Tem alguma avenida aqui que é mais de 70 por hora a velocidade? Não, né? Pode ser na Bandeirantes, é isso, que aí vai dar emoção. Mas se você faz uma muqueca como ninguém, leva ele para comer uma muqueca. E você vai ver. Agora, leva também o seu irmão, leva a sua irmã, leva aquele irmão, aquela irmã que você fala assim, quando o Senhor Jesus ensinou a amar o próximo, esse próximo está difícil, leva ele, põe na sua mesa, porque cabe, não é só o Fábio não vai dar conta disso aqui tudo, por isso que eu e você nós somos chamados para
apacentar as ovelhas. E aí não tem questão de idade, gente. Não tem questão de idade. Você não pode achar que porque a idade já está cobrando peso nas suas costas, que ainda não há tempo, você já conheceu o Senhor Jesus. Não, tem muita coisa para você conhecer, tem muita gente para você ouvir, abençoar e chorar junto, derramar uma lágrima, dizer assim, eu não sei. O que eu mais tenho respondido ultimamente para os irmãos é, não sei. Mas eu posso ouvir, eu posso estar aqui do seu lado, eu posso te dar a mão, eu posso ir junto num hospital, eu posso ir num velório, eu não sei responder algumas perguntas que você tem, mas eu estou aqui do seu lado. Isso é apacentar as ovelhas. Isso é amar o Senhor Jesus do jeito que Ele gostaria, com muita sinceridade, que eu e vocês, que é a igreja do Senhor Jesus, pode responder e deve responder. Então, ame o pastor de vocês, ame, mas amem também uns aos outros, porque isso é amar o Senhor Jesus, é conhecer Ele cada vez mais. Por isso, que Deus abençoe a cada um de vocês, é a minha oração. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor permitiu que o Fábio chegasse aos 50. Quando chega aos nossos ouvidos e aos nossos olhos as notícias, por exemplo, da Turquia, alguns não vão chegar aos 50. Mas algumas crianças foram resgatadas com vida. E elas podem chegar aos 50. Então, Pai, chegar aos 50 tem a ver com Tua graça, tem a ver com Teu amor. Ajuda-nos como igreja a responder o Teu amor, cuidando uns dos outros. Dá-nos, Pai, esse coração que vai na direção do próximo e que ama o próximo. Abre as nossas portas de casa para que a gente receba as pessoas apenas para ouvi-los. E que nós possamos, não sei quantos anos o Senhor vai dar para nós ainda, mas que sejam anos na direção de conhecer o Senhor mais, amando as ovelhas que o Senhor tem dado para essa igreja. É assim que nós oramos. Lá vamos nós de novo, Deus, nessa caminhada de levar o Senhor Jesus para esta cidade, para esse bairro. Amém.